Pronto, muito bem. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora vocês estão me assistindo. Estamos iniciando mais um hashtag Orgulho do meu TCC e não tem orgulho maior, né, do que esse momento para mim. Imagine, eu estou recebendo aqui hoje o nosso sobrinho emprestado, sobrinho do coração, né, como é que eu posso dizer? O estatístico é isso? Isso. O bacharel em estatística, né? José Guilherme Santana. Né? Eu me lembro de quando sua mãe escolheu o seu nome, imagine. E ele vai tratar do que é um TCC do curso de estatística. Você sabe o que é e como é um curso de estatística? É sobre isso que a gente vai tratar hoje. O Guilherme vai trazer para a gente o passo a passo de como ele pensou no seu trabalho de fim de curso. E vamos mostrar também, né, quais são os resultados desse trabalho, como é a vida de um estatístico, né, como é que você pensou nessa vida, como é que você chegou a essa profissão, a essa carreira. De qualquer forma, seja bem-vindo ao nosso hashtag. Viver o Patrimônio te recebe assim com muito carinho, com muita alegria. Seja bem-vindo. Obrigado, Elisângela. Gostaria de agradecer, né, pelo convite. E é uma honra estar participando desse momento, podendo engrandecer, enriquecer, contribuir para futuros jovens, né? Formação de futuros jovens. Coisa boa. E você, me conte um pouco de sua história, como se eu não conhecesse. Mas para aqueles que não conhecem, me conte um pouco de sua história. Você veio de escola militar, entrou na UFBA, quantos anos? Isso, eu vim de escola pública. Na verdade, no meu ensino fundamental, até a 4ª série, eu cursei em um colégio particular. Depois eu fiz uma prova para entrar no colégio militar, na unidade da Ribeira. Fui aprovado nessa prova, aí eu fui para o ensino público e cursei todo o meu ensino, o resto do ensino fundamental, né? Fui para o ensino médio e me formei lá. Me formei com 17 anos. Naquele período eu fui um dos alunos graduados, né? Você já tinha um certo reconhecimento. Tenho fotos dessa formatura. Logo após a formatura, eu fiquei um ano ainda parado, me preparando para fazer o vestibular, certo? E no ano seguinte, quando eu tinha 18 anos, eu prestei o vestibular na UFBA e prestei na UNEB também. Na UNEB eu me inscrevi, acho que foi em arquitetura e urbanismo, acho que foi esse o curso, eu não me recordo. E na UFBA eu me inscrevi em estatística. Fui migrar para esse curso devido à influência de um primo meu que já fazia, né? Até então não conhecia estatística dessa amplitude que é esse universo, na verdade. O conhecimento de estatística que eu tinha era bastante raso, vamos dizer assim, do que eu fui apresentado no ensino médio. Eu pensava que estatística eu só ia construir umas tabelas, era gráfico, era box plot, média, mediana, que eu acredito que são os que muitos são apresentados. Entrei no curso meio que de paraquedas com essa visão, e aí entrei em 2015, né, peguei todo aquele processo de greve que teve naquele ano, entrei de paraquedas, como eu havia dito, mas aí eu fui conhecendo um pouco mais do curso e fui me encantando. Cada dia que passa eu vejo que eu acredito ter tomado a escolha certa. Que coisa boa, que notícia boa. É muito bom assim ver um jovem sabendo que está no caminho certo daquilo que ele escolheu. Isso é muito bom. Fico muito feliz com isso. E o que é um estatístico? O que faz um estatístico, já que você está dizendo aqui que não é só, né, fazer média aritmética? O que faz? Essa é uma das perguntas mais difíceis que tem. Todo mundo pergunta isso. Pensam que estatístico é aquela pessoa que só vai trabalhar no IBGE, Sim. Mas não é simplesmente assim. O estatístico, eu diria que é um profissional que ele consegue extrair informação com base em dados coletados, auxiliando, né, na tomada de decisão a respeito daqueles dados, indicando qual seria a melhor decisão, né, a respeito do problema que você tem em mãos.
eu ainda digo um pouco mais que estatística ela não é uma área fim, é uma área de meio. Por exemplo, estatística ela pode trabalhar junto com direito, ela pode trabalhar junto com a medicina, ela pode trabalhar junto com a educação, junto com a arquitetura. Então, é uma área que complementa todas as outras. Acho que não existe uma área de ensino sem estatística, uma área de conhecimento sem estatística. Exatamente. A gente está vendo aí os números do Covid, né? O tempo inteiro são números, é estatística, o tempo todo em cima de estatística. E hoje, no que você trabalha hoje? Me conte. Bom, hoje eu faço parte do CIDATS, o Centro de Integração de Dados para a Saúde, certo? É uma espécie de uma filial da Fiocruz aqui na Bahia. Eu trabalho como estatístico lá dentro, junto com o grupo que estuda sífilis, e também trabalho junto à Rede Covida, que é a rede que é responsável por fornecer informações sobre o panorama da pandemia, focando aqui em Salvador, Bahia e algumas outras capitais do Nordeste. Olha só, então você está aí bem antenado com esse cenário, né, atual aí do nosso dia a dia, desse momento, né, tão trágico que a gente está vivendo. Mas que bom, diante de tudo isso, a gente percebe, né, que há algum tipo de esperança, há positividade, a gente vai sair dessa, com fé em Deus, a gente vai sair dessa. E é interessante saber que um jovem assim tão recém-formado, né, já está trabalhando em uma área tão importante para a sociedade, dando sua contribuição para a sociedade. E o trabalho de TCC, me conte, o que foi que você pensou, como você pensou, qual foi o tema que você pensou, esse foi o primeiro que você imaginou que faria, como se desenvolveu esse trabalho de TCC? Bom, o trabalho do meu TCC para a definição do tema, ele foi um pouco complexo, não foi algo trivial, não foi algo que eu já tinha pensado. Para falar a verdade, quando chegou naquele momento que a gente tinha que definir, se não me engano, entre o quinto, o quarto semestre, né, que a gente tinha que já definir o tema do nosso TCC, os no quarto semestre, é? Isso. E aí nós temos o TCC1 e o TCC2. O TCC2 ocorre no oitavo semestre e o TCC1 no sétimo. Então, a partir do quinto, do sexto, você já tem que ter uma ideia do que você vai fazer, do que você vai trabalhar, para saber qual professor você vai consultar. Então, no meu período de graduação, eu tive a oportunidade de estagiar no lugar onde eu trabalho hoje. Então, eu já tinha um certo contato, uma certa experiência com dados da área de saúde. Naquele período, eu trabalhei com alguns dados de hanseníase, tuberculose, não necessariamente com a malária, que foram os dados que eu trabalhei no meu TCC, mas eu já tinha um contato com dados da área de saúde. Ainda na graduação, após eu sair do estágio, eu entrei no projeto de iniciação científica, junto com um professor que foi meu co-orientador até no TCC, onde eu comecei a entrar, me aprofundar um pouco mais nas técnicas do controle estatístico de processos. E eu fiquei apaixonado pelaquela área. Era uma área da estatística que cada vez mais chamava a minha atenção. E aí, quando chegou no período do TCC, eu queria mesclar essas duas coisas. Queria pegar um pouco da experiência com análise de dados da área de saúde, bem como incorporar as técnicas do controle estatístico de processo para esse meio, já que ele ainda não é tão consolidado entre esses profissionais. E daí surgiu a ideia e é isso, claro, através da minha orientadora, ela conseguiu alguns dados, né, sobre malária, aí eu vi para ter um panorama perfeito, né, o enredo perfeito, para aplicação das técnicas, da metodologia, e assim definimos nosso tema. Que incrível, que história incrível, né? Porque a gente observa, assim, eu fui para a apresentação do seu TCC e fiquei encantada com o tema. E fiquei me perguntando, meu Deus, são muitos dados, são muitas informações, como é que ele coleta todos esses dados? Porque não é só coletar, você tem que coletar e você tem que interpretar esses dados. Eu diria que um pouco mais. Que além de coletar, tem aquele processo de harmonização, padronização, porque os dados, eles não vêm bonitinho, né, como a gente pensa. Sim, exatamente. Então, todo esse processo de arrumar a base, ajeitar, padronizar, harmonizar, para depois ver o que pode ser aplicado naqueles dados, porque o que ocorre muitas vezes é que a gente lê um trabalho e com base no trabalho a gente quer replicar aquela técnica nos nossos dados.
Mas aquela técnica, aqueles dados em si que foram utilizados naquele trabalho, ele tem um certo de comportamento, ele tem uma certa característica que define a técnica que foi utilizada para obter os resultados daquele trabalho. Então, não necessariamente os dados que a gente tem se adequam àquelas técnicas que foram aplicadas em outro trabalho. E isso foi um problema no meu TCC. Porque quando a gente define uma metodologia estatística, a gente tem dois caminhos. Ou você define a metodologia e procura os dados que se adequem àquela metodologia, ou você parte dos dados, entende a característica dos dados e procura uma metodologia que se encaixe nas características. E foi basicamente esse o caminho que eu segui no meu TCC. Então, foi um caminho mais difícil. O mais difícil. Porque a gente vai sem saber o que a gente vai fazer. Não tem ideia do que a gente vai fazer. A gente precisa dos dados para os dados dizer, ó, comigo você pode fazer isso. Porque os dados que dão a permissão, é eles que informam, não, você pode fazer isso comigo, você não pode. Então, basicamente, foi esse caminho que eu segui. Diria que o caminho é um pouco mais difícil. O mais complexo. Uma outra coisa interessante da estatística é que você tem que preparar as informações para aquele cliente. Então, aquele cliente que é leigo, que precisa daquele detalhe da informação, daquele detalhe dos dados. E aí, como é que você organiza essa entrega dos dados? Bom, um programa específico? Esse é um ponto importante. Eu acredito que tudo seja parte de como você vai passar isso para outra pessoa. Porque você tem que ter em mente que aquela pessoa que está conversando com você, não necessariamente ela entende de tudo aquilo que você está falando da forma que você entende. Até porque a gente tem tempos de estudos para conseguir compreender cada detalhe daquelas técnicas que a gente aplica. Então, em geral, para análise dos dados, o curso de bacharelado ele é todo em R, né, que é um software livre, né, gratuito, para análise estatística. Então, basicamente, a gente fez a análise no R, e aí a gente procura uma forma de melhor interpretar e apresentar esses trabalhos, esses resultados, para que uma pessoa que não tem um conhecimento sobre aquelas ferramentas, aquelas metodologias, ela consiga absorver da melhor forma possível o que você está querendo passar. Exatamente. Eu fico pensando assim, um político, por exemplo, que quer tomar uma decisão para a infraestrutura urbana da cidade e precisa de determinados dados para tomar aquela decisão. O político, ele é leigo, ele não vai saber nada de estatística. Ele vai precisar daquelas informações, são aquelas informações específicas sobre aquele problema. E aí é onde você entra, né, fazendo esse filtro de informações e entregando o dado necessário. Muito Isso, exatamente. Essa é a parte auxilia na tomada de decisão, né, que eu falei um pouco no começo, é exatamente isso. É pegar os dados, analisar, extrair a informação e, ao final, ajudar na tomada de decisão. É exatamente trazer essa informação que a gente consegue extrair através dos dados de uma forma mais clara, para que qualquer um consiga entender. A ideia é exatamente interessante que eu costumo orientar os TCC de engenharia, de arquitetura, de matemática, agora eu estou orientando um trabalho de matemática, e eu costumo dizer, olha, você precisa encontrar qual é o problema na área que você enxerga, que você quer buscar a solução. E aí, depois que você encontra esse problema, quais são os dados que comprovam que esse problema existe? Aí é onde entra o Guilherme com as estatísticas. Exatamente. Exatamente. Aí, esses dados, de acordo com a fonte que o aluno pega, vai corroborar aí com a verdade daquele problema, e aí também vai sinalizar qual é a busca de solução, qual é a solução, de que modo vai acontecer aquela solução. É muito coerente entender, né, o que é a estatística dentro, né, desse processo de desenvolvimento da nossa sociedade. Muito bom, Gui, fico muito feliz de saber que você está em uma área assim tão abrangente, né, e com a mente tão brilhante, porque não é qualquer mente que consegue lidar com essa quantidade de informações. Eu sei disso, não é qualquer mente. Que orgulho, viu? Hashtag orgulho do meu TCC tá demais hoje, demais. Me conte aí, vamos apresentar então? Vamos só lá. Vou beber aqui um pouco de água, certo? Compartilhe a sua tela. E depois eu quero falar desse mestrado, viu? Quando acabar o TCC, vamos falar do mestrado. Primeiro lugar
no mestrado da UFBA, né? Ô, velho! Muito bem. Eu ainda tenho aqui o livro de matemática que você estudou. Eu lembro que eu fui pegar com a senhora sobre cálculo, né? Limites, Cálculo A, derivadas. estou olhando ele ali. Tem seu nome no livro, né? Porque foi meu, quando eu fiz, né, a disciplina de matemática 1 em arquitetura. Depois foi de Davi, quando ele estudou engenharia de software na Católica. E depois foi de Isadora, quando ela entrou para fazer... como é, meu Deus, um curso na UFRB. Curso que ela desistiu, que agora ela está fazendo direito. Mas é um livro que vai passando aí, ó, de geração em geração. Geração em geração. Muito bem, Gui. Então, com vocês, o controle estatístico de processos no monitoramento dos casos de malária para controle e prevenção de epidemias. Olha aí a coleta de dados e a aplicação desses dados, né, dentro da nossa sociedade. Muito bem. A orientadora é a professora Rosemary Fiaconi, é isso? Isso. Muito bem. Parabéns, desde já, parabéns. Jogue duro, pode começar. Certo. Inicialmente, eu vou pedir aqui desculpas, né, porque em algum dos slides vocês vão ver algumas fórmulas, né, que são um pouco densa, mas é só para vocês terem uma ideia da complexidade que envolve o trabalho do estatístico. Como eu falei no início, eu tinha uma ideia que era somente boxplot, mediana, algo simples, e acredito que muitos vejam assim. Então, eu resolvi trazer no slide algumas expressões para mostrar que é um pouco mais complexo do que isso, certo? Então, bom, como a Elisângela já falou, me chamo José Guilherme, eu sou bacharel em estatística, e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que foi intitulado de Controle Estatístico de Processos no Monitoramento dos Casos de Malária para Controle e Prevenção de Epidemias, ao qual eu tive como orientadora a professora Rosemary Fiaconi e como co-orientador o professor Paulo Henrique Ferreira, ambos do Departamento de Estatística da Universidade Federal da Bahia. Aqui tem um roteirozinho de como eu irei proceder com a apresentação. A princípio, eu separei 5 tópicos que eu acredito que sejam relevantes para a compreensão do tema do meu trabalho. No primeiro, tem a introdução, que é onde eu vou apresentar, bem como contextualizar ao problema proposto. No segundo, é onde eu vou expor o objetivo geral e alguns objetivos específicos que eu desejei alcançar com a aplicação desse trabalho. No terceiro ponto, é onde eu descrevo todas as técnicas estatísticas que foram utilizadas com a finalidade de atingir os objetivos propostos. Na quarta seção, eu exponho os resultados obtidos com o meu trabalho e, por fim, a conclusão. A malária ela é uma doença que preocupa o mundo há muito tempo e é considerada uma das principais causas de mortalidade em países que são situados em regiões tropicais. Isso devido ao grande número de pessoas que são expostas ao risco de infecção. Essa doença ela é causada pelo parasita do gênero Plasmodium e é transmitida às pessoas através da picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, desde que ele esteja infectado e esse mosquito é considerado o vetor da doença. Aqui no Brasil, a malária foi erradicada em grande parte do território, compreendendo as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Porém, é comum se encontrar com uma certa frequência casos de malárias em uma localidade, ao qual denominamos de Amazônia Legal. Segundo o Latobre, um trabalho publicado em 2015, ele chega a afirmar que cerca de 99% dos casos de malária que são registrados aqui no Brasil é proveniente dessa região, que engloba um total de 9 estados. Vale ressaltar que existem algumas características que propiciam o desenvolvimento da doença nessa localidade, aos quais nós podemos citar fatores geográficos, que dificultam que os profissionais de saúde cheguem às zonas mais distantes, bem como os fatores climáticos, como temperatura, precipitação e umidade, que contribuem para o desenvolvimento do vetor da doença. Em 2003, uma iniciativa do Ministério da Saúde em aumentar o monitoramento, bem como o controle na doença, foi criado um sistema que era capaz de receber em tempo real os casos de malária que eram notificados naquela região. E a esse sistema foi atribuído o nome de CIVEP Malária. Existem alguns tipos de malária, mas no meu trabalho eu procurei focar em 3, que
eram os que eu consegui encontrar dados naquela época e também eram os que ocorrem com maior frequência em território brasileiro. O primeiro seria o plasmódio do tipo vivax, que é aquele que tem uma maior frequência. Ainda no trabalho publicado em 2015, na Lapoble afirma que em aproximadamente 86% dos casos de malária que ocorreram em 2011 era proveniente dessa vertente. O segundo foi o plasmódio do tipo falciparum, que apesar de não ser tão frequente quanto a vivax, ele merece uma atenção porque ele possui um maior índice de mortalidade. E, por fim, foi o plasmódio do tipo mista, que é um caso especial quando a pessoa adquire 2 plasmódios de tipos diferentes. As técnicas do controle estatístico de processo, em particular o gráfico de controle, eles já são utilizados em alguns trabalhos na literatura para o monitoramento de doença. Apesar de serem fáceis de serem aplicados e interpretados, ele ainda não possui uma aplicação consolidada entre os profissionais que atuam nessa área. Conforme o trabalho de Braz, publicado em 2005, no qual ele utiliza as técnicas do controle estatístico de processo para o monitoramento dos casos de malária na região da Amazônia Legal, ele afirma que o grande entrave para o combate da doença está na dificuldade em se definir um limiar epidêmico e quando esses limiares possam ser eventualmente ultrapassados, caracterizando assim um possível surto ou epidemia. Ainda nesse trabalho, o Braz fez a utilização de diferentes propostas de gráficos de controle para o monitoramento dos casos de malária, né? E ele chegou à conclusão, com base no seu trabalho, que a proposta mais interessante para o monitoramento dos casos de malária nessa região seria o gráfico do terceiro quartil. Bom, essa técnica em particular, ela possui algumas limitações. Primeiro, ela utiliza somente o terceiro quartil para a construção dos limites, que no nosso caso, interprete os limites como se fossem os limiares epidêmicos, desconsiderando assim as demais informações que podem estar presentes no seu conjunto de dados. Além disso, consiste em uma proposta de análise univariada, ou seja, ele não leva em consideração outras características que possam estar afetando o nosso desfecho de interesse, seja aumentando ou reduzindo. Pensando nisso, o objetivo principal do meu trabalho está em utilizar as técnicas do controle estatístico de processo para monitorar os casos de malária dos tipos vivax, falciparum e mista, por semana epidemiológica, a fim de detectar de forma eficiente possíveis surtos ou epidemias nos estados que compõem a região da Amazônia Legal. Em particular, a ideia é propor um modelo que consiga prever com precisão o número de casos de malária nessa região e que considere também uma estrutura de dependência temporal que pode existir nos seus dados. Além disso, propor um gráfico de controle que seja adequado para o monitoramento dos casos de malária e, ao final, realizar uma aplicação dessas metodologias propostas em um conjunto de dados reais. Vou beber um pouco mais de água aqui. Está muito quente, não é? A cidade está muito quente. Bom, como o primeiro objetivo seria propor um modelo, a princípio, pensamos nos modelos generalizados autorregressivo de médias móveis, representado pela sigla Garmin. Esse modelo em particular ele foi proposto por Benjamin et al. Lá no ano de 2003, e ele consiste em uma extensão do modelo ARMA para processos não gaussianos, muito indicado quando você deseja modelar uma série temporal de contagem. Conforme mostra a primeira expressão, qual seria a ideia? É a gente modelar a distribuição condicional da sua série dado o passado histórico através de uma estrutura estocástica, e quando eu falo uma estrutura estocástica, eu estou me referindo a uma distribuição de probabilidade que pertence à família exponencial. Porque dessa forma, a gente consegue dar uma maior flexibilidade na relação entre a variável resposta e o preditor linear. Conforme mostra a segunda expressão, a gente utiliza uma função de ligação para associar a média da variável resposta com os preditores lineares, e o interessante aqui é ver esse último termo, ao qual eu denotei pela letra grega tal no instante t. Esse tal de t, ele refere-se à inclusão de covariáveis no modelo, que são referentes aos termos autorregressivos e ou de médias móveis, que são incorporados com a finalidade de retirar a estrutura de dependência temporal que pode ou não existir nos seus dados. Só para ficar um pouco mais claro, quando eu falo de
covariáveis, eu estou me referindo a variáveis que eu insiro no modelo em que eu acredito que ela auxilie na explicação do meu desfecho de interesse, que no nosso caso é o número total de casos de malária. Tudo bem? Bom, por se tratar de um modelo de séries temporais, a análise e diagnóstico desse tipo de modelagem é feito um pouco diferente do que encontramos comumente na literatura. Ao meu trabalho, eu basicamente utilizei duas ferramentas, que é a calibração marginal e a transformação de integral de probabilidade, representado pela sigla PIT. O primeiro, ele basicamente avalia se o modelo proposto está conseguindo fazer boas predições, ou seja, se ele está estimando bem, ele consegue comparar, ele basicamente compara o que é estimado pelo modelo com o que de fato é observado. Ou seja, se a gente está propondo um modelo que a gente considera que o modelo está adequado, a gente espera que esse valor esteja sempre muito próximo a zero, porque a gente espera que o que foi estimado seja muito próximo do que foi observado. E o segundo é basicamente uma ferramenta que consegue avaliar a capacidade preditiva, ou seja, a capacidade que o modelo tem para fazer previsões, ou seja, realizar previsões instante à frente do momento atual. Para essa ferramenta em particular, é desejável que o gráfico que é construído com base nessa metodologia, ele tenha um comportamento uniforme. Eu sei que pode parecer um pouco complicado eu falando aqui essas coisas, mas quando eu mostrar os resultados, né, a aplicação dessas ferramentas no meu trabalho, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Além disso, utilizamos também alguns critérios que auxiliam na seleção de modelos, né? No meu trabalho em particular, utilizamos 3 critérios. Os primeiros são o critério de informação de Akaik, representado pela sigla IC, e o critério de informação Bayesiano, representado pela sigla BIC. Ambos eles consistem em penalizações na verossimilhança do modelo proposto, com base no número de parâmetros. Um pouco mais à frente eu vou explicar mais como a gente toma a melhor decisão com base nessas medidas. Um outro critério utilizado, que foi proposto no trabalho em 2007, são o que chamamos de regras de pontuação, que são um conjunto de regras que consegue avaliar a nitidez do modelo proposto, sendo que essa nitidez, ela basicamente é a concentração da distribuição preditiva que a gente consegue medir através da amplitude dos intervalos de previsão. Bom, após a definição do modelo, eu parti para a segunda etapa do meu trabalho. Seria exatamente propor um gráfico de controle que fosse adequado para monitorar os casos de malária naquela região. A partir desse momento, o meu trabalho acabou se dividindo em 2 fases. O primeiro, que chamamos de fase 1, que é o monitoramento do passado do processo até o instante atual, até o dia atual, vamos considerar assim, e a fase 2, que é caracterizado pelo monitoramento futuro do processo. Para a fase 1, a nossa proposta foi utilizar o gráfico de controle de regressão, mas não o que é proposto usualmente na literatura, que foi desenvolvido por Mendel em 1969. No nosso caso, a gente utilizou uma adaptação dessa técnica, no qual utiliza os resíduos do modelo proposto como variável a ser monitorada. No nosso caso, esses resíduos eles foram padronizados na forma de ASCOMB, visto que esse resíduo em particular, com essa padronização, eles possuem algumas propriedades que são interessantes, e uma delas, que nós podemos citar nesse momento, é que o resíduo ele apresenta uma normalidade aproximada, mesmo quando a gente trabalha com tamanhos de amostra muito pequeno. E a normalidade é uma característica desejável em muitos procedimentos estatísticos, porque a distribuição normal ela possui algumas características que são bastante interessantes, principalmente quando a gente está num contexto analítico. Dessa forma, as expressões para a gente obter os limites de controle, que no nosso caso se referem aos limiares epidêmicos, eles são obtidos conforme mostra a expressão. Observa-se que a linha central ela sempre vai assumir o valor zero. Por quê? Porque a gente está construindo um gráfico de controle com base em resíduos do modelo. O que são resíduos? É basicamente a diferença do que é estimado pelo que é observado. Então, se você está propondo um modelo adequado, você espera que os valores sempre estejam em torno de um valor zero, para dizer que seu modelo está conseguindo prever bem, predizer bem. E os limites inferiores e superiores de controle, que no nosso caso corresponde aos limiares epidêmicos, eles são construídos com base em uma amplitude, que no meu caso eu representei pela letra W,
e pelo desvio padrão dos próprios resíduos. Por se tratar de uma política Six Sigma, ao qual foi construída no meu trabalho, esse W ele assume o valor de 3, ou seja, eu estou trabalhando com 3 desvios acima e 3 desvios abaixo. Vale ressaltar que, em particular, o nosso maior interesse está no limite superior de controle. Por quê? Porque a gente quer definir limiares epidêmicos, ou seja, a gente quer definir quando uma observação ultrapassa esse limite, defina um surto ou epidemia. Ou seja, no nosso caso é mais interessante prestar atenção no limite superior, mas a gente também tem a expressão de como encontrar o limite inferior de controle. Para a fase 2, nós utilizamos o gráfico de controle de previsão, que é descrito com mais detalhes no livro de Montgomery, publicado em 2009, que é basicamente um gráfico que é feito em cima das estimativas do modelo proposto, em que elas assumem a sua linha central, e os limites de controle eles são definidos com base no erro de previsão. Quando for um pouco mais à frente, na hora que eu exibir os resultados, eu irei retomar essas definições, que eu acredito que fica um pouco mais claro, um pouco mais apalpável, né? Bom, e uma outra ferramenta que eu já comentei nesse trabalho seria o gráfico do terceiro quartil, né, que eu já comentei que foi proposto por Braz em 2005. Mas por que é interessante trazer esse trabalho aqui, já que eu disse que ele possui algumas limitações? Porque naquele momento, quando eu apresentei meu TCC, se eu não me engano tem 2 anos já que eu apresentei esse trabalho, o gráfico do terceiro quartil era a metodologia que até então era utilizado pelo Ministério da Saúde para o monitoramento dos casos de malária nessa região. Então, era de interesse do meu trabalho fazer a comparação dos resultados obtidos com o meu trabalho com os resultados obtidos pelo gráfico do terceiro quartil, que é uma ferramenta que já está implementada no Ministério da Saúde. Vale ressaltar que esse gráfico ele tem uma bastante relevância na literatura e muitas vezes ele é utilizado para definir padrões ouro, quando o pesquisador não tem esse tipo de informação. Bom, os dados que eu utilizei no meu trabalho, eles foram extraídos de um projeto que foi intitulado Integração de Dados Socioeconômicos e de Saúde para Combate à Malária, da Fundação Bill e Melinda Gates. Basicamente, eu tinha dados que correspondiam à informação sobre malária, que eu extraí do sistema CIVEP Malária, que eu falei anteriormente, logo na sessão de introdução, e também eu tinha um conjunto de variáveis que era sobre informações climáticas. Então, eu tive que fazer que foi extraído do NOAA. Eu basicamente fiz essa extração desses dados. Após a extração, foi necessário um processo de vinculação, né? E depois houve a construção do datamart. Entenda que esse datamart seria a base final que eu vou trabalhar, que eu vou aplicar todas essas técnicas que eu falei anteriormente, onde as variáveis já estão padronizadas, harmonizadas, e eu já tenho tudo bonitinho. Bom, dessa forma eu acabei ficando com essas variáveis para a análise final, onde eu tinha informação do município, semana epidemiológica e ano em que foi registrado aquele caso de malária, bem como o número de casos do plasmódio do tipo vivax, falcípero e mista, e ainda tinha, para cada município, naquela semana epidemiológica, naquele ano proposto, a informação de precipitação, temperatura e umidade do ar. Bom, partindo para os resultados. Inicialmente, eu apresento para vocês uma tabela mostrando o número de casos notificados na região da Amazônia Legal no período de 2013 a 2017, que foi basicamente o período que eu levei em consideração no meu trabalho. O que é que chama atenção? Que a gente observa que de 2013 a 2016 houve uma redução, que porém no ano de 2017 houve um aumento. Então, teve um comportamento atípico no ano de 2017. Certo? Aqui eu trouxe a mesma informação, o número total de casos de malária, só que dessa vez separando o que corresponde ao tipo vivax e ao tipo falcípero, no período de 2013 a 2017, que é o de interesse para o meu trabalho, considerando cada estado que compõe a região da Amazônia Legal. O que é que chama atenção? Que o objetivo do meu trabalho em si era propor limiares epidêmicos, ou seja, é necessário que os estados, né, que farão parte da análise do estudo, eles tenham uma quantidade considerável de casos. Nota-se que os estados de Maranhão, Mato Grosso, Pará e Roraima, eles notificaram poucos casos em alguns anos.
Dessa forma, quando eu separei os dados por semana epidemiológica, acabou que eu tinha uma inflação de zero, eu tinha um excesso de zero, porque muitas semanas não havia nenhum registro de malária, seja ele do tipo Vivax, seja ele do tipo falciparum. Então, esses estados em particular eu acabei retirando da minha análise final, visto que, como o objetivo do meu trabalho é definir limiares epidêmicos, eles não eram interessantes, certo? Vale ressaltar que na literatura já existem modelagens, inclusive de séries temporais, que eles se adequam, né, que eles têm a propriedade para compor esse excesso de zero. Eles consideram esse excesso de zero. Mas, novamente, não era o intuito do meu trabalho focar nesse tipo de modelagem. Então, esses estados eles foram removidos. Então, de certa forma, de 9 estados, eu acabei ficando com 4. Uma outra coisa que esqueci de avisar aqui, mas que chama atenção, é que eu separei aqui o plasmódio do tipo Vivax e falciparum. Observe que eu não separei do tipo mista. Por quê? Porque quando eu analisei os dados, eu acabei observando que a mista ela tinha menos ocorrência do que o falciparum. Ou seja, o excesso de zeros presentes na malária do tipo mista, quando a gente separava por ano e por estado, acabava tornando inviável a aplicação da técnica que eu propus para o meu trabalho. Então, eu acabei desconsiderando o tipo Vivax ou com o tipo mista e trabalhando somente com o tipo Vivax e o tipo falciparum. Bom, aqui agora, a primeira figura, ela apresenta a série temporal no painel superior, a série temporal de casos de malária do tipo Vivax para o estado de Rondônia. A partir desse ponto, todos os resultados que eu vou apresentar aqui é referente ao estado de Rondônia. Porque senão ia ficar uma apresentação muito grande e, de certa forma, um pouco repetitiva. Então, eu peguei um dos estados em que a gente teve uma melhor eficiência, né, um melhor desempenho do método proposto para trazer aqui para vocês. E o que é que chama atenção? A gente pode perceber que existe uma tendência de queda, né, que lá na primeira semana epidemiológica, quando a gente compara a primeira para a última, está ocorrendo um decréscimo no número de notificações, e que existe uma certa sazonalidade. O que seria essa sazonalidade? É uma repetição que ocorre em um intervalo de tempo específico, que no nosso caso a gente foi observado que era uma repetição que ocorria de ano em ano. Vale ressaltar que, nesse momento, eu dividi minha base de dados em 2 conjuntos, é o que na estatística nós chamamos de rollout. Basicamente, eu considerei os dados de 2003 a 2016, de 2007 a 2013, não, de 2013, eita, minha tia, corta essa parte aí, deixa eu beber água aqui e voltar, tá? Minha tia, a senhora tá me ouvindo? Estou ouvindo e fazendo stories. Não, vou voltar para o início desse slide, viu? Tudo bem, não se preocupa não, eu corro. Quanto tempo temos aqui? 30 minutos, tranquilo. Esse primeiro resultado que eu estou subindo, essa figura 1, ela representa a série temporal de casos de malária do tipo Vivax para o estado de Rondônia, bem como suas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. A partir desse momento, todo o resultado que eu irei exibir aqui no trabalho é referente ao estado de Rondônia, visto que para os outros estados o comportamento foi similar, a análise é similar, então para não tornar uma apresentação extensa, eu trouxe basicamente do estado em que teve uma melhor performance, né, da metodologia proposta. Outra coisa interessante que vale ser chamado a atenção nesse momento é que eu dividi o conjunto de dados em conjunto de dados final, aquele datamart, em 2 conjuntos. O que nós chamamos, isso é o que chamamos na estatística de técnica de rollout, que é dividir o conjunto de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. O conjunto de treinamento é onde a gente estuda e propõe os modelos, estima os modelos, né? E o conjunto de teste é onde eu aplico todos os resultados obtidos com a amostra de treinamento para verificar se aquilo que eu estou propondo realmente está adequado ou não. Então, eu separei o ano de 2017 como conjunto de treinamento e o ano de 2013 a 2016 eu considerei como conjunto de teste. Certo. Conforme mostra a série temporal no painel superior, nós podemos ver que existe uma tendência nessa série temporal, uma tendência decrescente, porque o número de casos de malária vem decaindo com o passar do tempo.
Uma outra coisa que chama atenção é a sazonalidade que existe nessa série temporal. Mas o que seria a sazonalidade? É basicamente um comportamento que se repete em um certo intervalo de tempo. Que no nosso caso foi observado que existia um comportamento que se repetia a cada 53 semanas epidemiológicas, que corresponde a um ano, certo? Já nos gráficos que está representado no painel inferior, quando a gente considera o painel inferior esquerdo, nós temos o gráfico de autocorrelação. Observa-se que eles decaem, né, através de senoides amortecidas, enquanto o gráfico de autocorrelação parcial, que é o painel inferior direito, ele não apresenta nenhum lag significativo. Essa estrutura, ela corresponde a um modelo autorregressivo, quando a gente tem esse comportamento, né, que a função de autocorrelação ela decai para zero, enquanto a função de autocorrelação parcial ela não apresenta nenhum lag significativo. Vale ressaltar que esse resultado era para a malária do tipo Vivax. Aqui a gente tem que a gente costuma muito agora, né, estar em contato com esses gráficos por conta do Covid. Então, todos os dias no jornal, a gente tem contato com esse tipo de gráfico, né, o quanto ele está subindo, quanto ele está estável em cada estado, ou no país inteiro, ou no mundo. Você consegue o tempo todo estar em contato com esses gráficos por conta das informações de pandemia. E você trazendo isso agora, para a gente acaba ficando tão claro que a gente está convivendo com isso no dia a dia. É muito interessante, Gui. Isso é verdade. A figura 2, ela traz a mesma informação, só que dessa vez considerando a malária do tipo falcíparo. O que chama atenção, quando comparado ao gráfico anterior, é que para o tipo falcíparo a gente não nota, pelo menos visivelmente, uma tendência nos dados, né? A gente observa que ele tem uma variação ali, mas tudo em torno de um valor central. Mais abaixo a gente tem as funções de autocorrelação no painel inferior esquerdo e no painel inferior direito a função de autocorrelação parcial, e ambos descrevem o mesmo comportamento do que foi observado anteriormente. A função de autocorrelação ela decai através de senoides amortecidas para zero, enquanto a função de autocorrelação parcial não apresenta nenhum lag significativo. Essas funções de autocorrelação e autocorrelação facial para o nosso trabalho é de extrema importância. Por quê? Porque é através desse método que a gente consegue definir se existe ou não a estrutura de dependência dos dados, que aí entra na inclusão daquele termo tal, que eu apresentei como através da letra grega tal, que é exatamente a estrutura de dependência temporal que a gente incorpora no modelo como forma de retirar essa dependência. Eu peço que vocês prestem bastante atenção no comportamento desse gráfico, porque posteriormente eu vou retornar e vai ter uma diferença que vai chamar a atenção. Bom, depois que eu analisei, né, os gráficos e as funções de autocorrelação, eu basicamente ajustei modelos ARMA para as séries de notificações, mas vale ressaltar que o modelo ARMA aqui só foi utilizado para definir qual seria o parâmetro, quais seriam os termos autorregressivos ou de médias móveis que eu iria incorporar no modelo. Então, e o critério de decisão foi o AIC, né, que eu citei também anteriormente lá na seção de metodologia. É desejável que a gente escolha o modelo que possui o menor AIC, ou caso você tenha modelos com AIC muito próximo e eles são os menores, né, você escolha aquele modelo que tem o menor número de parâmetros a serem estimados. Dessa forma, para o estado de Rondônia e para a série temporal de malária do tipo Vivax, o modelo definido foi o ARMA com parâmetro 1,0, ou seja, um modelo autorregressivo de ordem 1, enquanto para o tipo falcíparo, o modelo escolhido através do AIC, né, foi o ARMA com parâmetro 2,0, ou seja, isso caracteriza um modelo autorregressivo de ordem 2. Aqui eu trouxe basicamente algumas medidas descritivas das variáveis preditoras que eu utilizei no modelo, né? Que como a gente sabe na literatura que o mosquito ele é o vetor da doença, então nada como trazer algumas variáveis que contribuem no desenvolvimento do mosquito. Então eu trouxe precipitação, temperatura e umidade, porque eu espero, né, que essas variáveis de alguma forma auxiliem, contribuam, ajudem a explicar melhor o número total de casos, ou seja, se tem um aumento na temperatura, na precipitação e na umidade, eu espero também que tenha um aumento no número total de casos. Claro, isso é algo que eu espero, mas aí a gente faz a modelagem e avalia se isso de fato aconteceu ou não.
Bom, aqui eu trouxe a análise de diagnóstico dos modelos propostos. Vale ressaltar que foram ajustados 2 modelos para cada série de notificação da malária. Então, somente para o estado de Rondônia, eu tinha 2 modelos para o tipo Vivax e 2 modelos para o tipo Falciparum. A diferença desses modelos está na distribuição estocástica, ou seja, na estrutura estocástica, ou seja, na distribuição de probabilidade que eu associei. Para a malária do tipo Vivax, eu primeiro associei um gamma com a distribuição Poisson e depois um gamma com a distribuição binomial negativa. Ambos são distribuições de probabilidade já batido na literatura e recomendado quando você tem um dado de natureza de contagem, que é o nosso caso. A gente tem um número de casos e isso caracteriza uma contagem. Só que a distribuição Poisson ele tem um pressuposto muito forte de o valor médio ser igual ou muito próximo à variabilidade dos seus dados. E quando esse pressuposto é violado, esse modelo tende a não ter uma boa performance. Claro, porque o pressuposto foi violado. Então, em contrapartida disso, a gente trouxe a distribuição binomial negativa, que é um modelo, uma distribuição de probabilidade que consegue acoplar esse fenômeno, que é o que nós chamamos de superdispersão, quando a variabilidade dos dados é maior do que o valor médio, né? Então, conforme mostra a figura 3, né, que tem esse gráfico no painel superior esquerdo, isso é exatamente a função de autocorrelação. Lembra que eu mostrei ela anteriormente? A gente via que ela decaía através de senoides amortecidas. Isso é basicamente, nesse resultado, é a função de autocorrelação dos resíduos. O que eu estou querendo mostrar aqui é que a estrutura de dependência temporal que existe nos meus dados, ele conseguiu ser contido pelo modelo, ou seja, isso é um ponto positivo. No painel superior direito, a gente tem um gráfico de calibração marginal, que basicamente avalia se as estimativas do modelo, as estimativas que o modelo obteve foram boas, aí em linha vermelha a gente tem um modelo com a distribuição Poisson, e em linha azul a gente tem um modelo com a distribuição binomial negativa, e a gente nota que eles tiveram um comportamento muito parecido, então tal gráfico ele não foi tão relevante, né, para definir o melhor modelo para aplicação da série temporal do tipo Vivax, e aí a gente parte para os 2 últimos modelos, 2 últimos critérios utilizados para diagnóstico. Foi exatamente o histograma Pitt. À esquerda, né, a gente tem o histograma Pitt com a distribuição Poisson, e à direita o histograma Pitt para a distribuição binomial negativa. Nota-se que a distribuição binomial negativa ele tem um comportamento mais próximo da uniformidade, ou seja, o ideal para essa ferramenta é que essas barrinhas, né, esse histograma, ele tivesse todo do mesmo tamanho, sem nenhuma variação. Esse seria o comportamento ideal, o comportamento perfeito. Mas, como a gente está na prática, a gente sabe que o perfeito quase nunca ocorre. Então, a gente nota-se, quando a gente compara com a binomial negativa com a Poisson, que a binomial negativa ele tem um comportamento muito mais próximo da uniformidade do que o da Poisson. E ainda digo mais, a gente consegue ver um certo formato de U no histograma Pitt da distribuição Poisson. O que é que isso significa? Que aquele pressuposto que eu citei anteriormente de média próximo ou igual à variância, ele foi violado. Ou seja, existe aí aquele fenômeno de superdispersão, e isso acaba prejudicando o modelo. Então, dessa forma, a análise de diagnóstico sugere que o modelo Gamma, com a distribuição binomial negativa, ele é mais indicado para a modelagem de série temporal dos casos de malária no estado de Rondônia. A gente tem a mesma coisa, agora dessa vez considerando a série temporal do tipo Falciparum. O que é que a gente nota? Que a estrutura de dependência temporal foi contida pelos dados, conforme mostra o gráfico de autocorrelação no painel superior esquerdo. O gráfico de calibração marginal, ele indica que o Gamma, com a distribuição binomial negativa, está sendo representado pela linha azul. Ele seria mais indicado porque a diferença, né, entre o que foi estimado e o que foi observado está mais próximo do zero, que seria aquela linha tracejada ali. E os histogramas Pitt, novamente, indicam o modelo com a distribuição Gamma binomial negativa como sendo mais adequado, visto que ele está mais próximo do comportamento uniforme quando a gente compara com a distribuição Poisson. Então, resumindo, a análise de diagnóstico definiu o modelo Gamma com a distribuição Poisson como mais adequado para os nossos dados, considerando as duas séries, seja ela do tipo Vivax, seja ela do tipo Falciparum.
Mas ainda assim a gente aplicou o que a gente definiu anteriormente, né, que seria aquelas regras de pontuação. Para essas regras de pontuação, é desejável escolher um modelo que apresente o menor valor para cada uma dessas métricas que eu selecionei aqui. E, em vermelho, a gente pode ver que o Garma, com a distribuição binomial negativa, que aqui está sendo apresentado com a sigla BN, foi o que apresentou os menores valores para quase todas as métricas utilizadas. Então, dessa forma, foi definido no meu trabalho que o modelo Garma, com a distribuição binomial negativa, ele seria o mais indicado para a modelagem da série temporal de malária do tipo Vivax da malária do tipo Falciparum para o estado de Rondônia. Eu sei que parece repetitivo, mas é para você ter ideia de uma complexidade do trabalho do estatístico. A gente tem que o tempo todo avaliar essas suposições, verificar essas métricas e o tempo todo deixar claro por que a gente está tomando aquela decisão. Então, está parecendo um pouco repetitivo, mas é fundamental que tenha essa repetição. É só mostra que está tendo um cuidado a mais na hora da análise dos dados. É muito interessante a análise desses dados, muito interessante. Eu sabia que havia uma complexidade, mas você apresentando assim, eu fico assim maravilhada, porque é absurdamente complexo e assim, os resultados são muito precisos, muito coerentes, né? Essa comparação entre os dados é muito coerente. Muito bom. Estou gostando. Certo, vou continuar. Ao final foram ajustados os modelos, né, considerando aquelas variáveis climáticas como preditoras, e aí foi avaliado, porque existe na estatística, né, a significância estatística. Então foi considerado, né, variáveis que foram estatisticamente significativas para compor o modelo final. E nota-se no modelo final que não há a presença de nenhuma dessas variáveis. Ou seja, apesar de inicialmente a gente ter aquela hipótese que a precipitação, a temperatura e a umidade iria contribuir para a explicação, né, do número de casos de malária naquela região para cada um, em particular para o estado de Rondônia, isso não foi evidenciado pelos nossos dados, certo? Então, o modelo final, ele basicamente ficou composto pelo termo autorregressivo, que está sendo representado pela letra lambda 1. Esses beta S1 e beta S2, ele representa o componente de sazonalidade, isso para a malária do tipo Vivax, certo? E o componente de tendência também se mostrou significativo. Ou seja, basicamente eu estou dizendo que essas variáveis, elas são relevantes caso a gente deseje estudar a série temporal de casos de malária, do tipo Vivax para o estado de Rondônia. A mesma coisa foi feita para o tipo Falciparum. Diferentemente do caso anterior, a gente nota-se que não houve a significância da tendência, porém, nota-se que as variáveis climáticas novamente não se mostraram estatisticamente significativas e, dessa forma, elas não foram consideradas para compor o modelo final. Na tabela, a gente traz a estimativa obtida por cada um desses coeficientes, né, o erro padrão, bem como os intervalos com 95% de confiança para cada um desses parâmetros. E aqui estaria a aplicação exatamente da proposta do meu trabalho. Essa aqui eu trouxe o gráfico de controle de regressão. Lembre que aqui a gente está analisando a fase 1. Tanto para o modelo Garma, né, para o tipo Vivax, que está sendo apresentado na esquerda, quanto do tipo Falciparum, que está apresentado na direita. O que é que a gente pode perceber? Que apenas em um momento houve a ultrapassagem dos nossos limites de controle, que definem os limiares epidêmicos. Ou seja, a gente tem indícios que em algum momento, eu não lembro ao certo qual seria essa semana epidemiológica e de qual ano, a gente pode notar esse ponto aqui e esse ponto aqui, houve um surto naquela região. E esse surto é caracterizado exatamente pela ultrapassagem desse ponto pelos limites obtidos. E aí a gente parte para a fase 2, que é a aplicação do gráfico de controle para a previsão. Aqui é onde a gente pode fazer a comparação direta com o gráfico do terceiro quartil, que é o atualmente utilizado pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, no momento que eu apresentei o TCC, ele era a técnica atual utilizada pelo Ministério da Saúde. Vale ressaltar que, há um tempo atrás, eu comentei que foi dividido o meu conjunto de dados em um conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Nesse momento, o conjunto de teste ele foi utilizado, porque assim, eu já tinha um modelo, então em cima do meu modelo eu fiz previsões, ou seja, o que eu esperava que iria acontecer considerando 5 semanas à frente,
Ou seja, eu considerei até 2016, né, para compor o meu modelo. E aí eu fiz previsões considerando as 5 primeiras semanas de 2017. Só que como eu tinha essa informação, eu pude comparar, de fato, o que foi estimado com o que foi observado. Isso é uma vantagem que você tem ao se trabalhar com um gráfico de controle baseado em modelo estatístico. É uma coisa que a gente não consegue fazer com o gráfico do terceiro quartil. Mas comparando as duas metodologias em si, a gente pode perceber que existe uma similaridade nos resultados, porque ambos identificaram a conformidade do processo. O que é que eu quero dizer com isso? Que não houve identificação de nenhum surto e nenhuma epidemia. Por quê? Porque a gente nota-se que nenhum desses pontos azuis, que seriam os pontos observados naquelas semanas epidemiológicas, ultrapassaram os limites epidêmicos definidos por cada uma das metodologias separadamente. Isso para a malária do tipo Vivax. Já para a malária do tipo falcíparo, a gente nota que existe uma divergência nos resultados obtidos quando a gente compara as duas metodologias, sendo que a minha proposta, o gráfico de controle de previsão, ele não indicou nenhum possível surto, nenhuma possível epidemia no estado de Rondônia. Porém, o gráfico do terceiro quartil indicou o início de um possível surto, eu diria até o início de uma possível epidemia, já que a gente tem a ultrapassagem de 2 pontos sucessivos, né, dos limites de controle obtido, ou seja, dos limiares epidêmicos. Então, em cima disso, quais seriam as conclusões do meu trabalho? Que, primeiro, a utilização do modelo Garma, ele se mostrou eficiente, visto que existe uma estrutura de dependência temporal que foi identificado nos dados através dos gráficos de autocorrelação e de autocorrelação parcial, e que essa correlação elas foram retidas através da estrutura do modelo. O segundo, que o modelo Garma, com a distribuição binomial negativa, se mostrou mais adequado pelos critérios de seleção e pela análise de diagnóstico, quando a gente comparava com o modelo Garma com a distribuição Poisson. Vale ressaltar também que a proposta de utilizar o modelo se mostrou bastante interessante, visto que a gente identificou algumas covariáveis que são relevantes para o estudo das séries temporais. Eu ainda posso relembrar aqui que foram os termos autorregressivo, o componente de tendência, o componente de sazonalidade. Além disso, eu acredito que merece destaque os modelos propostos para o estado de Rondônia, visto que as estimativas obtidas eles estavam muito próximos dos valores observados. A aplicação do gráfico de controle de regressão, ou seja, a aplicação do gráfico de controle da fase 1, se mostrou muito apropriada, visto que o processo ele sofre influência de diversas variáveis e que essas variáveis foram identificadas e levadas em considerações no processo de modelagem. E, por último, que a aplicação do gráfico de controle da previsão produziu resultados muito semelhantes ao gráfico do terceiro quartil. Porém, vale ressaltar que a proposta do meu trabalho ela é muito mais interessante, pois ela tem a vantagem de tecer previsões, que é algo que você não consegue fazer com o gráfico do terceiro quartil. E por tecer previsões, a gente acaba tendo algumas vantagens, que seria principalmente poder antecipar o surgimento de fenômenos atípicos. E aqui o que eu considero fenômenos atípicos é exatamente o surgimento de possíveis surtos ou epidemias que podem surgir nos estados que compõem essa região. Vale ressaltar que aqui, nesse resultado, eu consegui fazer a comparação direta dos dois, da performance dos dois gráficos, porque eu já tinha informação para o ano de 2017. Porém, se eu não tivesse essa informação, eu não conseguiria avaliar, através do gráfico do terceiro quartil, se houve ou não, se haveria ou não surto ou epidemia naquela região. Já com a minha proposta, a gente já consegue fazer essa avaliação e, de certa forma, se preparar, né, ter uma tomada de decisão com base nos resultados dessas previsões. Bom, e essas foram algumas das referências, né, que eu utilizei para compor o meu trabalho. Novamente, eu peço desculpa pelo excesso de notação, de complexidade, até mesmo pela forma como eu me expressei em alguns momentos, mas eu precisava me expressar dessa forma, porque tem que ficar um pouco claro que os resultados que a gente obtém com os métodos estatísticos, apesar de às vezes parecer simples e fácil de serem aplicados, tem uma infinidade de conteúdo ali por trás, e o profissional estatístico ele tem que estar debruçado nesse conteúdo, e ele tem que ter a capacidade de transparecer que, apesar de estar simples a interpretação,
não é tão simples escolher a técnica apropriada para aqueles dados. Então, eu trouxe, diria que de forma proposital, né, algumas expressões um pouco mais complexas, mas que eu acredito que com os resultados que foram obtidos ficou claro a proposta do trabalho, bem como a aplicação de cada uma daquelas técnicas que eu citei anteriormente. Parabéns, parabéns, olha as palminhas, parabéns, parabéns, não tem que pedir desculpas, nada, o trabalho foi incrível, e você apresentou assim muito bem, de modo assim muito tranquilo, muito complexo, mas também, né, muito de fácil entendimento. Em alguns momentos você fazia, uau! Eu não vou mentir, para mim não foi muito tranquilo, não, porque, como eu disse, já tem um tempo que eu apresentei esse trabalho, então tinha algumas coisas que eu estava com medo de me passar, esquecer de falar, que foram importantes, mas eu acredito que o resultado foi positivo. Muito positivo, muito positivo. Eu tenho certeza que muita gente aí que está em dúvida em relação a qual profissão escolher, será que é isso mesmo que eu quero e tal, já vai perceber, né, o estatístico como uma profissão importante, coerente, né, de muita funcionalidade no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Fiquei, assim, muito orgulhosa do seu trabalho. Assisti sua apresentação lá na Federal e fiquei muito feliz de rever. E não tinha dúvida que você ia fazer uma excelente apresentação, não tinha dúvidas disso. Agora me fale um pouco sobre o mestrado e quais foram as principais dificuldades que você teve com esse trabalho. Fale um pouco sobre as dificuldades. Paro de compartilhar aqui? Sim, por favor. Bom, sobre o mestrado. Atualmente eu me encontro fazendo um mestrado em matemática com ênfase em estatística pela Universidade Federal da Bahia. Prestei o concurso no início desse ano, né, 2021. Consegui aprovação em primeiro lugar, fui o primeiro colocado. Uau! Vou mostrar aqui uma foto de você pequenininho. Pequenininho! E sobre as principais dificuldades para desenvolver esse trabalho, eu acredito que todo aluno de graduação, não diria nem só de graduação, todo aluno, eu estou no mestrado agora e algumas vezes eu ainda me identifico, isso em algumas atitudes que eu tomo, que é, acho, principalmente a insegurança. A gente nunca tem certeza, né, de se de fato aquilo que a gente está falando está correto, não pelo fato da pessoa não estar preparada, não ter estudado para aquilo, acho que é falta de confiança mesmo, falta de você chegar e dizer, não, eu estudei para isso, eu estou preparado para falar sobre isso. Então, acho que isso foi o principal empecilho na hora de eu fazer esse trabalho, até porque é uma área da estatística, essa de séries temporais, que é meio que o calcanhar de todo o estatístico. Poucos gostam dessa área, então é uma área bastante complexa, então acaba sendo um pouco mais difícil. Diria que durante a graduação, não em particular desse trabalho, mas durante a graduação, uma dificuldade que eu encontrei foi com a parte matemática, porque quando a gente vai para a estatística, novamente, eu entrei lá de paraquedas pensando que era uma coisa, mas tem uma complexidade matemática muito grande. No ensino médio, na época do colégio, eu nunca tive dificuldade com exatas, mas chegou lá, parecia que eu nunca tinha visto aquilo. Oxente, justo você? Exatamente. Não, CBF? Inacreditável. Outro mundo, mas não é nada que com força de vontade, tempo de estudo, você não consiga dar conta. Consegue dar conta, sim. Mas eu acho que é interessante você já entrar com isso em vista. Você vai ver muita matemática. E é uma matemática totalmente diferente do que a gente vê no ensino médio. A gente vê, principalmente no curso de estatística, a gente vê muita demonstração, sabe? Coisa que a gente não está acostumado a fazer. E aí, quando a gente vai ver aquilo pela primeira vez, é um pouco assustador. Eu tive um professor uma vez que em sala perguntou, nunca vou esquecer disso, quanto era 1 mais 1. Eu todo empolgado para responder 2, aí fiquei quieto, que era meu primeiro dia na turma, né? Aí veio um outro aluno, respondeu 2, ele, sim, mas como é que a gente chega nisso? Aí o aluno foi no quadro, botou 1 mais 1, 2, ele não. Aí veio com alfa, beta, começou a botar várias letras gregas para mostrar que era 2, e aquilo para mim foi incrível, ao mesmo tempo assustador, porque na primeira aula você já vê isso.
Imagino. Então, eu diria que essa falta de conhecimento, de fato, do que é estatística, desse mundo que é estatística, eu diria que foi minha principal dificuldade. Mas depois que eu identifiquei e que eu vi que, de fato, eu gostava daquilo, aí só foi focar um pouquinho do esforço, né, da competência, e tudo saiu conforme planejado. Que bom, e esse esforço eu vejo constante em você, né? Desde sempre, essa coisa de eu não sei, mas eu vou aprender, eu não sei, mas eu busco, eu corro atrás. Isso sempre foi uma constante no seu perfil como estudante, sempre. Eu nunca tive dúvidas disso. Imagino o quanto a sua mãe deve estar orgulhosa disso, a sua família deve estar orgulhosa, né, de ver você assim, um profissional formado hoje. Com quantos anos, Guilherme? Estou com 24, tia. 24 anos, formado, fazendo mestrado. Uou! Vai fazer o doutorado em breve, espero. E ai de você que não faça, puxa sua orelha se não fizer, porque eu posso. Agora me conte, se você pudesse assim olhar para trás, né, e voltar no tempo e dar algum conselho para você mesmo, olhando aí para a sua história de vida, qual conselho você daria? Ir lá no pé do ouvido assim do Guilherme, dizer, ó, Gui, Em isso aí. relação ao curso, né? Eu diria para eu ter mais calma em alguns momentos. Eu me diria para ter um pouco mais de paciência, né? Porque, como eu disse no começo, a gente enfrenta muitas demonstrações. A parte matemática é bastante robusta, sabe? Não estou falando isso para assustar, viu, gente? Porque a gente consegue aprender, independente Sim. do tipo de colégio que cada um tenha, né, tenha vindo, que seja a origem, a procedência, a gente consegue aprender, mas eu tive uma certa dificuldade no começo e eu ficava meio que ansioso para conseguir chegar no resultado. Quando eu não chegava, eu ficava irritado, ficava triste, pensava que eu não ia conseguir. E nesse processo, principalmente, isso durou do primeiro ao terceiro semestre, para a senhora ter ideia. Eu tive uma professora que ajudava, que ela, em particular, é uma professora sensacional, ela ajuda muito os alunos de estatística, e comigo, ela era minha orientadora acadêmica, professora Denise Viola, vou até mandar um abraço para a senhora Pró. Um abraço enorme, enorme, enorme. Os professores devem ser lembrados com carinho. Ela disse para mim, eu acredito em você, e eu não tenho obrigação de acreditar em você. Então, por que você mesmo não pode acreditar em você? Olha só. E eu parei para pensar no que ela falou, e era verdade, ela não tem obrigação de me dizer aquilo, mas ela me disse essas palavras, e foram palavras que eu levei comigo daquele momento até eu me formar. E eu digo à senhora que depois do terceiro semestre foi quando eu me desenvolvi no curso. Acredito que tem um papel fundamental dessa professora aí no final das contas. Coisa boa, muito bonito você lembrar disso. E olhando para a sua história de vida... Não posso deixar de falar aqui os meus 2 orientadores, que hoje são meus amigos, a gente pensa, não pode ter relação entre professor e aluno. Pode, é possível. Eu tenho 2 professores que são grandes incentivadores do meu trabalho. Eles confiaram plenamente na minha capacidade na hora de desenvolver esse trabalho. Como eu disse, a gente partiu dos dados para definir a metodologia. Eles me deram total liberdade para dizer com o que eu queria trabalhar. Então, eles, todo momento, confiaram em mim. Até mesmo após a definição do trabalho, eles me incentivaram a tentar o mestrado. Não só aqui, também lá na USP, né, no ICMC. Eu cheguei a fazer, fui aprovado em um ano, mas acabei tendo um problema com o edital e perdi a vaga. Nesse ano eu fui aprovado de novo, mas não fiquei entre os classificados, né? Mas eu diria que eles me incentivaram muito, até hoje incentivam, né? A cada tomada de decisão. Então, meus professores Rosimeire Fiacone e Paulo Henrique Ferreira, também estou lembrando de vocês. Uou, gratidão, gratidão infinita a esses professores que incentivam os nossos jovens a irem para frente cada vez mais. Eu sempre digo, os meus alunos são meus para a vida toda. Precisando, manda mensagem, que eu estou aqui sempre disposta a ajudar. Meus alunos são meus para a vida toda, não tenho dúvidas disso. Agora, se você pudesse olhar, né, você olhando hoje, para a sua história de vida, onde você está hoje, onde você sabe que você ainda vai chegar, né? O que é que você sente?
olha para trás assim, o que é que você sente? Ó, tia. Saiu um tia aí. Eu percebi. Pode chamar de tia, o carinho é muito grande. Eu só corrigiria uma coisa, eu ainda não sei onde eu vou chegar. Sim. Eu espero alcançar, me surpreender, na verdade, que eu tenho, na verdade, uma perspectiva de onde eu quero chegar, mas eu espero ultrapassar. A verdade é essa, eu quero me surpreender positivamente. Vai sim. Como eu tenho me surpreendido a cada dia. E se eu olhasse para trás e comparasse com o momento atual, eu acho que a palavra que não sairia da minha mente é orgulho. Eu tenho orgulho de tudo que eu fiz e eu tenho orgulho de como eu fiz as coisas, sabe? Apesar de ter sentido dificuldade no começo, eu tive a paciência em alguns momentos, né? Para parar, para estudar, eu tive o esforço, eu tive a competência de parar para ouvir outras pessoas me aconselharem. Então, eu tenho orgulho, na verdade, da minha jornada. Eu tenho orgulho de tudo que eu fiz até aqui. Acho que o sentimento que eu tenho hoje em relação até o meu trabalho de TCC, que foi um trabalho premiado. Eu participei de um evento lá na Universidade Federal da Bahia, concorri com outros trabalhos e ganhei, né, com esse trabalho. Eu diria que é orgulho. Tenho orgulho. Muito orgulho, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas disso. É uma felicidade muito grande ver você assim se desenvolvendo sempre, cada vez mais. Na live que nós vamos fazer no sábado, eu vou mostrar algumas fotos suas que eu tenho aqui. Eu tenho mais fotos suas do que sua mãe, ó. É verdade. Na minha, tenho mais fotos. E Guilherme, ele fez parte, né, da minha vida, vi Guilherme crescer, eu vi a mãe de Guilherme planejando a gravidez de Guilherme, desejando que fosse um menino. E isso foi muito lindo, vê-lo crescer, né, junto da minha filha, estudando juntos, depois fazendo parte do meu TCC, eu tenho fotos da apresentação do TCC com Guilherme lá, seu nome está no meu dossiê, está lá na monografia, está lá no mestrado, dizendo, olha, eu quero influenciar aos jovens que vêm por aí. Aí falei Isadora, Guilherme, Henrique, Davizinho, Maria Paula. Então, é muito lindo saber que a gente consegue, de alguma forma, né, influenciar, estar ali junto. Eu tenho fotos de você na minha formatura e foi uma satisfação muito grande também fazer parte da sua formatura. Eu fico muito feliz, muito assim, satisfeita, orgulhosa de ver os jovens crescendo, se desenvolvendo, buscando cada dia serem melhores, independente da sua condição financeira, independente da sua origem, independente de qualquer coisa. Se você quer, você consegue, porque só precisa querer, mais nada. Quando a gente quer alguma coisa, e essa coisa é positiva, a gente vai em frente e consegue, porque todos os bons espíritos, né, todo o universo contribui para um resultado positivo. E eu não tenho dúvidas, você ainda vai alcançar aí, ó, grandes voos, e claro, como diz o poeta, não nos afastemos muito, vamos sempre de mãos dadas, o que precisar, conte comigo. Eu sei não disso. Foi meu aluno, mas é meu sobrinho de coração, você sabe disso. Não é, tia? Combinamos de ele não me chamar de tia na apresentação, mas escapuliu. Segurei por vários momentos, mas não tem problema. De qualquer forma, eu vejo você no sábado, 18 horas. Cadê o hashtag? Hashtag orgulho do meu TCC, orgulho desse sobrinho lindo, orgulho da Prolis. Um beijo, Deus te abençoe, muito sucesso e se cuide, porque a Covid está aí e a gente precisa se proteger e proteger aqueles que amamos. Tá certo? Beijo, obrigado. Tio. Beijão. E novamente agradecer por essa oportunidade, né, de amplificar um pouco sobre a estatística, trazer para esse público que não é comum ouvir falar de estatística nessa complexidade, né? Agradecer por essa oportunidade, dar um abraço a todos e espero que vocês tenham gostado da apresentação. Até sábado. Até sábado. Uhul! Um beijo, Deus abençoe.